O Diogo Schelp, a volta de Luiz Inácio Lula da Silva é solução para o Brasil? Não, dificilmente é uma solução para o Brasil, né, Vini? A questão é que está fácil fazer campanha contra o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente tem uma situação econômica realmente preocupante, tem uma inflação alta, 10% no ano passado, tem uma economia que está patinando, uma taxa de desemprego alta. Agora, é importante dizer, o Lula não fala isso nos tweets dele, mas a perda de empregos começou no governo Dilma, né? Começou intensamente ali, inclusive com inflação, e no governo Temer isso começou a se recuperar, e aí veio a pandemia e teve esse impacto que é inegável, obviamente, na criação de empregos. Então, ele não diz isso, mas isso é importante. Sobre o fato de que o que ele diz sobre o governo dele ter sido melhor para os pobres e tal, de fato, a realidade no primeiro governo, no primeiro mandato dele, por exemplo, era a seguinte: ele chegou com tudo encaminhado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, adotou uma política econômica ortodoxa para desespero de muitos petistas mais radicais, ali com o tripé econômico, né, a questão fiscal, a questão cambial e a questão da meta de inflação. E isso, obviamente, teve um reflexo positivo, mas o preço das commodities lá no exterior, que estava muito bom, que alavancou o agronegócio brasileiro e outras commodities também. Então, tinha um contexto econômico favorável para que realmente a pobreza diminuísse no país naquele momento. Mas teve muita perda depois também no período Dilma. Adriles, você mesmo disse aqui alguns dias no Morning que o ex-juiz Sérgio Moro, que enfim é um rival político do Lula, foi o juiz que condenou o Lula, ele mesmo reconheceu num tweet ali também que o PT teve uma importância para avanços sociais no país. Você acha que essa história é mal contada? Veja bem, essa frase do Moro é patética, ainda fala que não tem nada pessoal contra o Lula, que fez uma política social importante. Não, você tem que ter tudo de pessoal contra o Lula. Houve um boom de crescimento econômico em nível global, particularmente na América Latina. O Brasil foi o país que menos cresceu na América Latina, mas claro, o Lula conseguiu aglutinar benesses desse crescimento, através de um crescimento através de consumo, do preço das commodities mais baixo, eventualmente, e esse crescimento através de consumo se provou uma bolha que estourou no governo da Dilma. Agora, o Lula, o que ele fez? Ele conquistou a paz da República através de suborno. Ele comprou partidos, ele comprou deputados, ele comprou empreiteiros, eventualmente sufocou a possibilidade de empreendedorismo, fez a hoste dos amigos dos reis, em monopólios, oligopólios, de empresas que adornavam os bolsos de deputados e partidos que votavam com o governo, com dinheiro público. Ou seja, toda essa locupletação do Estado foi articulada pelo Lula, que eventualmente distribuiu as migalhas do roubo para a população, que era pobre, miserável. É igual você quebrar as pernas de alguém e depois dar, sei lá, um paracetamol, aí as pessoas ficam extremamente gratas. Mas, eventualmente, foi o governo mais corrupto da história. E Lula fez e comandou o governo mais corrupto da história. E quando ele subverte essa história, falando que o governo foi o que mais fez pelos pobres, os miseráveis, e ele mente, estabelecendo que tem 20 milhões de pessoas passando fome, como já falou que mentiu, que tinha 20 milhões de menores abandonados, ele está fazendo uma campanha política subreptícia, porque ele sabe que praticamente ninguém da grande mídia o contesta ou o critica, inclusive falando que vai regular a grande mídia, que quase toda a grande mídia elegeu como Bolsonaro, um inimigo, um ditador fascista imaginário, e esconde os crimes reais de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Sérgio Moro tem que ter tudo, sim, contra Lula, que fez uma república baseada na corrupção, na estagnação econômica, na locupletação do Estado, no rebaixamento do empreendedorismo, e depois quer exatamente ser reeleito fazendo tudo o que ele fez nos seus primeiros governos. Zoe, nessa sequência de tweets, Lula diz o seguinte: prometeram uma ponte para o futuro que foi, na realidade, um salto para o abismo. Se referindo, obviamente, aí ao atual governo Bolsonaro. O salto para o abismo será se o Lula voltar à presidência. O governo do PT foi o mais corrupto na história do Brasil, Adriles. Eu sei. Do mundo. Todo mundo sabe. Só que o Lula, ele insiste, ele acha mesmo que as pessoas são otárias, que os brasileiros são otários, porque as entrevistas que ele dá para o exterior, os tweets, né, ele fala e acha mesmo que as pessoas acreditam nisso. Ele está tentando
desvincular sua imagem da Dilma, porque foi assim um dos piores governos da história do Brasil. Recessão, desemprego, rombo na Previdência, destruição da Petrobras, financiamento de ditaduras. O PT fez isso nesses 14 anos, financiou ditaduras. As lideranças, a maior parte das lideranças do PT estavam envolvidas em esquemas de corrupção bilionários, né? E aí o Lula, ele tenta agora, atacando o Bolsonaro, limpar a imagem do PT. Só que o Lula tem que lembrar que o Bolsonaro assumiu depois de 14 anos de PT. O estrago foi muito grande, né? O rombo que eles fizeram aos cofres públicos foi muito grande. E o Bolsonaro assumiu e em menos de 2 anos de governo já veio a pandemia, teve que lidar com essas medidas isolacionistas dos governadores e agora está tendo que dar um jeito para conseguir que a economia avance. Só que, infelizmente, com os 14 anos de PT e a pandemia, fica difícil para o Bolsonaro conseguir fazer um milagre, né? Diogo, esse tema da corrupção foi um tema que mexeu muito com a população nos últimos anos, principalmente ali durante a atuação da Operação Lava Jato. O que você acha que mudou agora, recentemente, até para o Lula aparecer tão bem colocado assim nas pesquisas? Olha, tem uma diminuição da preocupação com a corrupção por parte da população. A gente vê isso claramente, as pesquisas já indicam isso. E por que você acha isso? Bom, primeiro tem o fator da pandemia. A pandemia, digamos, superou, né, evidentemente, as preocupações das pessoas. A importância, porque foi um problema mais imediato que estava matando as pessoas em grandes números, né? Tem a questão econômica, que também, obviamente, é fundamental para as pessoas, é a sobrevivência delas. E a questão da Lava Jato teve uma decaída. Isso teve uma ajuda também do governo Bolsonaro, que prometeu incentivar, defender o legado da Lava Jato e não fez nada disso durante o governo dele. E o STF? O STF teve ali a sua participação, obviamente, com as decisões que favoreceram o ex-presidente Lula. E eu acho que o Moro tem uma responsabilidade nisso pelas decisões que ele tomou de carreira. Porque quando ele decidiu aceitar o convite de Bolsonaro para integrar o governo como ministro da Justiça, isso mudou a percepção em relação à Lava Jato. A gente teve, inclusive, votos de ministros que disseram claramente em seu voto que a decisão de Moro de entrar no governo havia mudado o ambiente político. Pô, mas aí, Diogo, presta atenção. Se o Moro, que foi um herói nacional, não estou nem questionando a questão dele como político, eu acho que ele é um político oportunista. Se ele decide entrar num governo, aí chega o Supremo Tribunal Federal, destrói todas as ações da Lava Jato de combate à corrupção, coloca na rua Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, com fartura de provas. Coloca gente na rua como o próprio, sei lá, o próprio Palote, que é um réu confesso. Sim, mas eu não estou concordando com a decisão do STF. Exato, não é isso, Adriles, não é isso. O que eu estou dizendo é que, para entender a decisão do STF, a gente precisa entender o que os ministros... Não, mas eu estou indo mais fundo. Eu acho que a decisão dos ministros do STF, eles pegam a prerrogativa de um oportunismo de dizer que o Sérgio Moro é um juiz político. Ele deixou a magistratura, ele deixou de ser juiz para ser um político, é um direito dele. E aí pega isso e fala, a Lava Jato foi um movimento político. Não. Quem se politizou foi o Supremo Tribunal Federal, que, pelo pretexto de Sérgio Moro ter se tornado um político, destruiu praticamente o combate à corrupção no Brasil, perseguiu vozes conservadoras, bolsonaristas que seja, prendendo o seu devido processo legal, soltou Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto, o maior bandido vivo da nação, e tudo isso por uma prerrogativa assim, o Moro e a Lava Jato são políticas. Não. O Moro e a Lava Jato foram praticamente obrigadas a entrar mais ainda na carreira política, porque se eles não fizerem isso, talvez corram o risco, inclusive, de ser presos. Porque essa cronologia do STF de prender, de soltar bandido, de prender gente inocente, seu devido processo legal, de tolher os poderes do presidente, é uma espiral sem fim. Se eventualmente não ter uma parada nisso, não ter uma reação, entre aspas, política a uma politização do STF, o STF se transforma, e eu acho que inclusive está praticamente se tornando um órgão de exceção autoritário do país que faz o que quiser e atropela poderes do Legislativo e do Executivo. Adriles, eu concordo com você num ponto, que é o seguinte, o STF, de fato, nessas decisões,
tomou uma atitude que é incompreensível sob muitos aspectos. Um deles é por que demoraram tanto tempo para decidir que a vara de Curitiba não era competente para julgar aqueles casos. Porque isso criou um prejuízo do ponto de vista da justiça enorme, né? Criou, inclusive, se Lula era inocente, se comprovasse que ele era inocente sendo julgado em outra vara, ele não deveria sequer ter sido preso, né? E ao tomar essa decisão tardiamente, teve, evidentemente, inclusive um prejuízo para a credibilidade da justiça. Zoe, também tem esse escanteamento do próprio Lula em relação ao governo da Dilma Rousseff. O próprio Diogo estava falando que essa derrocada econômica no Brasil começou ali no governo Dilma, mas o Lula, espertamente, parece que tenta desassociar o governo dele do governo daquele que ele elegeu na sequência, né? Não, o governo Dilma foi um dos piores governos da história, péssima gestora, mas o que eu percebo é que semana passada o Lula se encontrou com a Dilma, tiraram fotos abraçados, ao mesmo tempo que ele tenta desvincular a sua imagem, ele tenta trazer um pouco para perto também, porque a Dilma tem um público fiel, né, Vini? E ele está em campanha, e a esquerda está dividida, ele perdeu muito apoio, tanto é que agora ele está tentando trazer votos novos através do Alckmin, que sexta-feira estávamos conversando aqui, que eu falei sobre essa aliança do Lula e do Alckmin. Acredito que seja para atrair um público novo, já que o PT, a imagem do PT, está muito desgastada. Então o Lula, ele não está em condição atualmente de deixar aliados. Ele tenta trazer para perto, mas como um bom político. Nem tão perto, nem tão longe, mas onde eu te veja.